Mais um dia, uma vida com propósito. Hoje, nós estamos no dia 4, criado para ser eterno. Hoje, nossa passagem bíblica é de Eclesiastes 3:11. Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Meus queridos, para Abraão, ele diz: Deus certamente não teria criado um ser como o homem, para que este existisse somente para um dia. Não, não, o homem foi feito para imortalidade. Essa vida não é tudo que temos. A vida é apenas um ensaio geral antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado, na eternidade. Este mundo é um lugar de preparação, a pré-escola, um exame prático para a vida na eternidade. É o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, a volta do aquecimento antes do início da corrida. Essa vida é uma preparação para a próxima. Você viverá no máximo 100 anos, mas existirá para sempre na eternidade. Seu tempo aqui é, como disse Thomas, apenas um parênteses na eternidade. Você foi feita para ser eterno? Na Bíblia diz: Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Você tem um instinto inato que anseia pela imortalidade? Isso ocorre porque Deus o destinou, segundo sua imagem, para viver eternamente, embora saibamos que com o tempo todos morreremos. A morte parece sempre anormal e injusta. A razão de sentirmos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com esse desejo. Um dia nosso coração irá parar de bater, então será o fim do nosso corpo e do nosso tempo no mundo, mas não será o fim. O corpo terreno é apenas uma resistência temporária, residência temporária do espírito. A Bíblia chama o corpo terreno de temporária habitação. Mas refere-se a nosso futuro corpo como casa. A Bíblia diz: em 2 Coríntios 5:1, que, de fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela, uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem o fez e ela durará para sempre. Se a vida daqui oferece muitas opções, a eternidade nos concede apenas duas, céu e inferno. Seu relacionamento com Deus aqui determinará o relacionamento com Ele na eternidade. Se aprender a amar a Jesus, o Filho de Deus, e a confiar nele, você terá convidado a passar a eternidade com Ele. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão, a salvação que Ele oferece, você passará a eternidade separado dele, Deus. C.S. Lewis disse: existem apenas 2 tipos de pessoas: as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles que Deus diz, seja feita a sua vontade. Entendeu? Ó, Deus diz: as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, ou seja, a vontade de Deus, ou aqueles a quem Deus diz, seja feita a sua vontade. Então, tem pessoas é, que elas escolhem seguir o caminho delas. É a vontade delas, é o desejo delas, não é a vontade de Deus. Porque muitas vezes Deus está tirando as pessoas e a gente está chorando porque a gente quer a pessoa de volta. Às vezes Deus está colocando, nos posicionando em outro lugar e nós estamos reclamando porque Deus nos tirou daquele outro lugar que era confortável. E Deus está nos colocando em outro lugar que é desconfortável. Será por que Deus está fazendo isso? Será porque Ele te ama ou porque Ele quer que você realmente esteja crescendo e buscando mais conhecimento? Então, pense nisso. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão e a salvação que Ele oferece, você passará a eternidade separada de Deus. Então, fique bem atentos a isso. Tragicamente, muitos terão de suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele nesse mundo. Ou seja, se você está escolhendo caminhar com Deus no raso,
Você ainda não consegue conhecer Deus nessa profundidade. E é essa palavra que eu venho te trazer. Você precisa realmente buscar Deus com mais profundidade. Quando você compreender plenamente que a sua vida há muito mais que apenas aqui e agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, começará a viver de forma diferente. Passará a viver à luz da eternidade e a lidar com cada relacionamento, tarefa, circunstância de uma perspectiva nova. Subitamente, muitas atividades, metas ou até mesmo problemas que pareciam importantes vão se tornar banais, insignificantes. Indignamos de sua atenção. Quanto mais próximo você viver de Deus, mais as outras coisas vão se parecer insignificantes. Ó, prestou? Prestou atenção? Quanto mais próximo você viver de Deus, mais as outras coisas vão se parecer insignificantes. Isso foi forte. Então, se você está preso no material, se você está preso no mundo material, você está. É uma força totalmente diferente. Agora, quando você está pensando na eternidade, o que você está realmente trabalhando aqui é para o eterno, aprendendo as coisas que Deus nos direciona, ajudar o próximo, dar direção ao próximo. Aquilo que eu estou fazendo com vocês, Deus está me colocando nesse lugar para fazer, para direcionar. Pode ser que todas as pessoas que vão assistir esse filme, esse vídeo, não tenha a mesma perspecção e não seja tocado tão profundamente como outras. Por quê? Porque depende da entrega dela, depende o quanto ela está realmente buscando essa fome, essa sede de palavra de Deus. Tem pessoas que vai ler isso aqui e para elas e não ler e ouvir ou não ouvir, não vai dar em nada, não vai mudar nada. Porque elas não estão preparadas para o processo. Só vai ter entendimento do que eu estou lendo aquelas pessoas que estão fortemente buscando dentro delas mudança. Ok? Então, assim, quando você compreender plenamente que na vida há muito mais apenas aqui e agora e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, começará a viver de uma forma diferente. Então, meus queridos, o que eu quero dizer aqui mais ainda para vocês? Quanto mais próximo você viver de Deus, mais as outras coisas vão lhe parecer insignificantes. E eu quero que você olhe com isso com muita atenção. O que você está passando que você acha que tudo aquilo que você estuda, que você lê de autoconhecimento é insignificante? Principalmente quando tem a palavra em que Deus está te preparando, te capacitando para algo melhor. À luz da eternidade, os valores mudam, você utiliza mais sabiamente o dinheiro e o tempo e passa a dar mais valor à sua personalidade e aos seus relacionamentos, em vez de valorizar fama, riqueza, valorizações ou mesmo prazeres. As prioridades são reordenadas. Manter-se em um dia com as tendências e, como dizem, os valores populares já não é tão importante. Paulo diz: antigamente eu pensava que todas as coisas eram muito importantes, mas agora as considero sem valor algum por causa do que Cristo fez. Se todo o seu tempo aqui fosse para ser dedicado único a essa vida, eu sugeria que começasse a viver agora mesmo. Você poderia deixar de ser bom ou ético e não teria de se preocupar com as consequências de suas ações. Meus queridos, eu não estou dizendo para você que você não precisa mais trabalhar, eu não estou dizendo para você que você não precisa mais buscar. Eu não estou dizendo mais, não é sobre isso. Eu estou te dizendo que você precisa colocar Deus na frente de qualquer coisa que você vai fazer. Eu sempre digo para Deus, Senhor, eu quero conhecer lugares lindos, Pai, que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer. Eu quero ter a oportunidade de conhecer outros países que eu ainda não conheci, ver quanta riqueza, quantas coisas lindas você nos deixa, que os nossos olhos possamos ver. Então, não é porque eu estou aqui buscando a palavra do Senhor, buscando realmente fortalecer aquilo que Deus está colocando no meu coração, que eu vou deixar de ver o mundo. Não é sobre isso. Vou deixar de trabalhar. Não é sobre isso. Porque Deus odeia preguiçosos. Poderia, então, dedicar-se a uma existência inteiramente egocêntrica, pois seus atos não teriam implicações a longo prazo. Mas, e isso faz toda a diferença, a morte não é o fim,
ela é tão somente a transição para a eternidade. Por isso, existem consequências eternas para tudo que você faz aqui. Cada ato da nossa vida faz soar um acorde na eternidade. O aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio no curto prazo, para tirar o máximo de vida. Você deve ter sempre em mente a visão da eternidade e no coração o valor que ela representa. Há muito mais na vida que apenas aqui ou agora. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é tudo que você não vê e sob a superfície. Como será a eternidade com Deus? Francamente, nosso cérebro não é capaz de compreender as maravilhas e a grandiosidade do céu. Seria como explicar a internet com uma formiga. É inútil, não foram inventadas palavras que possam expressar a experiência da eternidade. A Bíblia diz que o olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Entretanto, Deus nos dá vislumbre da eternidade em sua palavra. Sabemos que nesse exato momento, Deus está preparando um lugar eterno para nós. No céu seremos unidos como fiéis amados, libertos de toda dor, sofrimento, recompensados por toda a fidelidade nesse mundo e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Não ficaremos reconstatos nas nuvens, com auréolas, tocando harpa. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus. E ele se deleitará conosco por todo sempre. Um dia Jesus dirá: venham benditos de meu Pai, recebam nossa herança, o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Meus queridos, quem de nós não queremos estar nesse lugar? Só que para isso nós precisamos passar por todas essas fases, muitos passam por desertos, muitos passam por angústias, aflições, mas Deus nunca disse que nós não passaríamos por aflições nesse mundo, assim como Ele também passou. Então, a mensagem dessa passagem hoje, desse dia 4, criado para ser eterno, é muito forte. E eu quero que você tenha todo esse entendimento de clareza, que Deus está preparando algo muito maior. Deus tem um propósito para a sua vida na Terra, mas que não termina aqui. O plano envolve muito mais que as poucas décadas que você passará nesse planeta. É mais que a oportunidade de toda vida, uma vida. Deus lhe oferece uma oportunidade para além de toda uma vida. A Bíblia diz: o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros, né? E mesmo nessas ocasiões, são pensamentos frequentemente carregados de sentimentalismos superficiais e com base na ignorância. Você pode achar que é mórbido pensar na morte, mas na verdade não é saudável viver enganando-se como se ela não fosse como se ela não fosse inevitável. Somente um tolo passaria pela vida despreparado para que todos sabemos que acabará acontecendo. Você deve pensar mais a respeito da eternidade, não menos. Assim como os 9 meses que você passou no útero da sua mãe não tinham um fim em si, mas consistia numa preparação para a vida. Também a vida é uma preparação para os que vêm a seguir. Se você mantém um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. Eita, essa foi forte, hein? Será o último momento do seu tempo nesse mundo. Mas não será o fim. Em vez de ser o fim da sua vida, será o nascimento na vida eterna. A Bíblia diz: este mundo não é nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Em comparação com a eternidade, nosso tempo aqui não passa de um piscar de olhos. Mas as consequências da oração para sempre, as obras dessa vida, definem o destino de que está por vir. Devemos compreender que cada instante que gastamos nesse corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno, no céu com Jesus. Há alguns anos, uma fase popular encorajadora das pessoas a viver a cada dia
como o primeiro dia do resto da sua vida. Na verdade, seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último. E olha, gente, como é precioso todas essas informações, né? A Bíblia diz que é necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia. Então, faça o seu melhor hoje. Ame as pessoas, diga que ame hoje. Fala que as ama hoje. Porque amanhã você não sabe como será. Faça o bem hoje. Divulgue a palavra do Senhor hoje. Traga mais pessoas que não têm entendimento do que Deus está querendo para a vida delas hoje. Prepare-se para a eternidade hoje. Se arrependa, perdoe, se liberte, deixe ir hoje. Porque Deus diz: ai daquele, Jesus diz: ai daquele que não perdoar o seu irmão. Infelizmente. Se você ainda existe dentro do teu coração uma angústia, uma mágoa, fala: Senhor, eu não consigo perdoar essa pessoa, eu não consigo liberar esse ressentimento, eu não consigo liberar essa mágoa, Jesus me ajuda. Faz um jejum, pede para Deus te ajudar a curar essa ferida, mas não saia do hoje sem liberar isso do seu coração. Estou falando com pessoas hoje? Deixa aí nos comentários com quem que eu toquei hoje, com quem que eu falei hoje, quem doeu a alma hoje. E pensando sobre o meu propósito de vida, o tema de hoje: há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. Então eu quero que você medite novamente em 1 João 2,17. Este mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que ele almeja. Mas, se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. E aqui tem uma pergunta para meditar. Já que foi feita para ser eterno, qual é a única coisa que hoje devo parar de fazer? E qual é a única coisa que devo começar a fazer? Essa é uma pergunta para você. Uma reflexão para esse quarto dia, onde você vai buscar esse entendimento que vem da palavra do Senhor. E divulgue esse material, divulgue. Eu vou deixar o link aqui também para você que quer adquirir o livro, mas para você que quer buscar esse conhecimento. Porque Deus diz que a única coisa que nos liberta é autoconhecimento. E se você está buscando, você já está na direção certa. Amém? E até o nosso próximo dia. Até amanhã.